Outro dia eu estava pensando, por que as pessoas, elas não estão conectadas com elas mesmas? Por que seria isso, na sua opinião? Eu tenho pensado... Recentemente eu ganhei um livro de uma amiga que é A Parte que Falta. É a história de um círculo que ele faltava um pedaço. Então ele se sentia incompleto. E ele saiu pelo mundo em busca da parte que lhe faltava. E ele encontrou triângulos, quadrados, retângulos, todas as formas geométricas. E obviamente que por mais perfeita que essas formas fossem na sua essência, nenhuma preenchia aquele espaço ali com perfeição. E ele continuou nessa busca. Quando ele, na verdade, ele era tão completo quanto um triângulo, quanto um círculo, quanto um quadrado, uma estrela. Mas ele achava, ele caiu no julgamento de que ele estava incompleto, porque era como se fosse um disco de pizza, faltando um pedaço. E acho que o grande segredo é reconhecer que a incompletude está no nosso interior, naquilo que a gente não conseguiu desbloquear ainda. E não em algo que alguém de fora aponta como faltante em nós. No momento que a gente reconhece essa completude, com alguns bloqueios, com algumas dores, com alguns medos, temores os mais diversos, mas você sabe que você está completo ali, só precisando se desenvolver, se aperfeiçoar, aprender a lidar com essas questões, aí a conexão começa a acontecer. Então você está falando que a pessoa, ela tenta se espelhar em algo que não é real para ela. Ela está olhando, acho, padrões, arquétipos ou padrões estipulados, talvez pela sociedade, pela família, religião, amigos, e ele acaba, de repente, não se encontrando. Aí seria alguma coisa assim? Exatamente, é por esse caminho. Aí a gente tem várias figuras que podem ser usadas. A ovelha negra, o bode expiatório. E toda família, ela precisa desses elementos. Faz parte da constituição de uma família que existam esses elementos. Por exemplo, a ovelha negra. Hoje mesmo eu ouvi de uma pessoinha querida para mim que ela se sente a ovelha negra da família. E eu também. Mas eu tenho orgulho disso. Algum tempo atrás eu mostrei para você, Ricardo, um áudio de um dos meus irmãos que ele estava emocionado e ele se referia a mim como uma das heróis da família. E eu achei aquilo muito bonito, porque eu fiquei pensando em quantas vezes eu fui julgada dentro da família, pelos amigos, pelos familiares, né, parentes, por não ser exatamente como imaginaram que eu seria. Então, pegando essa ideia um pouquinho, e aí eu estou pensando aqui, acho que seria esse papel da ovelha negra, vamos falar desse jeito, seria o papel de transformar a família, de mudar padrões familiares e talvez... resgatar todo um sistema familiar. E a família talvez nem perceba no momento. Não perceba. Mas depois ela entendeu que ela de repente ampliou seus limites, seus padrões, talvez por conta disso. Eu me sinto uma pessoa muito feliz, muito realizada, muito em paz com a minha vida, com a minha história. E às vezes eu até questiono isso, porque parece que te falta autoridade, lugar de fala, quando você não sofreu muito, quando você não teve uma vida cheia de tragédias. Mas eu venho de uma família simples. E agora eu me emocionei. Porque uma das pessoas simples dessa família, nós estamos estudando para escrever sobre ela, porque ela pode virar nome de rua lá na cidade onde eu morei, em Rondônia. Eu sou paranaense, morei em Rondônia, morei no Mato Grosso e estou em Sorocaba já há mais de 30 anos, então mais parte da minha vida é em Sorocaba. Então Sorocaba é a minha cidade, é a nossa cidade. E essa pessoinha me disse assim, que ela é considerada ovelha negra, que ela é tida como ovelha negra da família. E eu comecei a relembrar naquele momento ali que eu também sou. E essa família simples que eu tive, que eu tenho, meus pais eram analfabetos. Uma família gigante. Eu tenho
7 irmãos. Se for contar com o bebê que nasceu e morreu, 8 irmãos eu tenho. Então, uma família gigante, onde eu fui a primeira, eu sou a sexta filha, eu fui a primeira a entrar numa faculdade. Eu fui a primeira a aprender um idioma que não fosse o português. Aliás, eu fui a primeira a falar o português bem falado. Então, né? A minha mãe era analfabeta, meu pai era analfabeto, mas sabia tanto das matemáticas, sabia tanto da vida, era uma pessoa de um saber, era uma delícia conversar com ele. E não foi fácil, mas eu fui a primeira a ir para a universidade. Era normal, a gente pagava a própria faculdade, pagava os próprios estudos, e depois começaram os irmãos mais velhos irem estudar, fazer faculdades. Até minha irmã mais velha, a primogênita, a mais velha de todas, já fez faculdade. Né? Meus irmãos fizeram pós-graduação, quase todos estudaram. Só não foi estudar esse meu irmão que me disse recentemente que ele tem orgulho, porque eu fui a primeira, eu abri o caminho. Ele me disse isso de uma forma que me emocionou muito, porque às vezes a gente não entende, a gente só sente que a família às vezes nos critica, nos rejeita pelas nossas escolhas diferentes. E às vezes em algum momento eles nem sabem que eles estão sendo atingidos também por essa nossa rebeldia, por essa nossa forma de não se conformar. Né? E aí ele falou com orgulho, ele falou assim, eu não fui estudar porque eu não quis, mas eu formei minha esposa, minhas filhas, a minha neta logo vai se formar. Então essa coisa bonita assim, né? Então é gostoso você carregar, a gente carrega, não é um peso, talvez uma missão. Seria então o momento da gente conversar um pouquinho, talvez com aquele jovem, com essas pessoas que têm menos idade que nós, que estão passando por isso, estão vendo essa dificuldade e às vezes pensam assim, eu não encontrei o meu espaço no mundo, não encontrei o meu lugar. Eu continuo e eu não sei o que está acontecendo. E lógico, de repente essa fala sua, essa construção, pode trazer à mente dele algum momento de reflexão, para que ele faça, opa, peraí, existe mais pessoas que sentiram talvez essa ansiedade ou talvez angústia, não sei que nome isso teria, com certeza, mas talvez está sentindo isso e talvez não precise esperar tanto tempo para ter esse discernimento. E eu acho que talvez a palavra não seja nem tristeza nem angústia, é não pertencimento. Muitas vezes eu achava que estava tudo muito certo, eu sentia que em alguns momentos meus irmãos, minhas irmãs não ficavam à vontade com as minhas escolhas de vida. Como eu fui a primeira a ir estudar e eu fiz direito, minha família sonhava que teria uma juíza, uma promotora. Né? E antes disso, eu era bancária, eu entrei no Banco do Brasil em 88, quando era muito especial isso. Se uma menina estivesse namorando alguém, ela tivesse pretendentes, um engenheiro, um advogado, um médico e um funcionário do Banco do Brasil, a sociedade dizia, fique com o funcionário do Banco do Brasil, era uma carreira estabilizada, era glamuroso naquele tempo. E eu pedi demissão do banco, porque aquilo não me preenchia, aquilo não me completava. Eu não gostava de estar naquele ambiente que eu não sabia se era dia ou noite, porque era sempre com janelas fechadas. E aí eu cursei direito, né, me formei advogada, passei na ordem imediatamente. E obviamente que esperavam de mim, inclusive alguns amigos próximos, que eu seria a juíza, a promotora, delegada. E eu até pensei em algum tempo que essa era a minha missão, que essa fosse a trajetória que eu deveria seguir. Mas depois eu transitei por tantas coisas, por isso que hoje eu gosto de conversar sobre essas questões de transitar por espaços, porque a gente fez muitos trabalhos juntos, né? E fui para o esporte, cursei educação física, depois do direito, e aí as questões de terapias, as questões de autoconhecimento foram me roubando cada vez mais, e eu indo por
por esse caminho. E o que eu acho que eu senti era essa coisa assim do não pertencimento. Não é uma tristeza, não é uma angústia. É pensar assim, caraca, eu caí na família errada, eu nasci numa família que não é minha, que não me pertence, que não me aceita. Porque eu senti um julgamentinho assim das escolhas que eu fazia. Quer dizer então que a sua experiência de vida mostrou no seu caminho em que você tomou decisões de falar, isto não me pertence mais, ou eu não quero mais isso, eu quero experimentar algo diferente, até com, vamos dizer assim, expectativas e chances a quais os familiares e talvez amigos falassem como algo muito profundo, ou aquilo que as pessoas querem, falam muito, talvez entendam a segurança, e talvez não é a segurança que promova realmente esse crescimento, esse desenvolvimento, ou esse por que você está aqui? Por que você está aqui? Outro dia eu falei sobre isso e aí entra você na história. Eu tive o privilégio de poder fazer algumas escolhas porque você me apoiou. Nos momentos em que eu falei, não cabe mais nesse espaço, eu quero fazer outra coisa, vou sair desse trabalho, você sempre me apoiou, né? Então essa segurança talvez foi importante para mim, e porque eu confio. Essa semana a gente estava inaugurando um equipamento aqui do nosso estúdio e eu fui cegamente ser a primeira a usar aquele equipamento, e depois eu mostro. Com um pouco de temor, mas eu sabia que você jamais me exporia uma situação de risco. Uma situação que pudesse me fazer mal de alguma forma. Então eu me joguei ali naquele colchonete para ser pendurada de perna lá em cima, cabeça no chão, porque eu acredito em você, porque eu confio em você. Então, em muitos momentos, esse seu respaldo me ajudou a não ficar num lugar que eu realmente não pertencia, né? E aí traz uma situação interessante. Eu estou terminando ali meu curso de Fundamentos em Psicanálise e eu no trabalho, acho que isso dá um momento para a gente conversar, que é sobre a síndrome do impostor, né? E sobre o se autorizar, né, estar num lugar. E muitas pessoas não se permitem estar num lugar de trabalho, de profissão. E aí também essa questão da escolha, né? Você saber que eu poderia estar aqui, eu sou competente para estar aqui, e ainda assim você escolher estar no outro lugar. Isso também é propósito, isso também é liberdade, isso me motiva. Mesmo podendo estar num lugar, sendo competente para estar num lugar, eu escolher estar no outro. Então, que interessante, que bacana. Agora eu fiquei até, vamos dizer assim, engrandecido pela confiança. Então, isso traz uma responsabilidade muito grande, né? Hoje, nós somos terapeutas e a gente nós temos pessoas em que nós ajudamos, nós guiamos, nós mentoramos, né? Nós temos o nosso trabalho no retiro, no trabalho terapêutico, são várias linhas de frente, então, né? E aí eu fico pensando assim, nossa, é muito bom quando você tem alguém que você confia para te dar o suporte, ou nem que seja para estar do seu lado. Essa segurança, ela traz um acalanto, algo assim que eu acho que é muito poderoso. O que você tem para falar sobre isso aí? Vamos ver. Lógico que a segurança, ela não está no outro, não está na existência de uma outra pessoa, né? Porque algumas pessoas, elas nunca vão se sentir seguras, porque elas não vivem segurança pessoal, a segurança interna. Então nada faz com que elas se sintam seguras, né? Então acho que é muito mais profundo, muito maior essa questão de se confiar em alguém, né? A gente só confia no outro quando antes a gente confia em nós mesmos, né? Então acho que transita por aí essa questão. Então, para a gente confiar em alguém, a gente tem que estar curado das nossas... Isso. É aí onde talvez a gente encontre aqueles traumas que trazem, que criam sabotadores, que criam personagens em que te deixam vulnerável na vida. A gente gosta de falar sobre o que é um espaço terapêutico, né? O que é a zona terapêutica, né?
Em que espaço, em que lugar, em que momento, em que tempo a pessoa tem que estar para que a solução para ela seja terapias, né, e não médico, e não remédio, né? E essa questão de solucionar, de saber aonde está a minha confiança primordial, que é em mim mesma, é o começo para eu ser uma pessoa cuidada por terapias, cuidada por essas relações, por essas conexões. Vejo até uma parte de perigo aí, porque muitas pessoas, na busca talvez de uma compreensão, de autocompreensão, de autodesenvolvimento, acabam confiando cegamente em determinadas linhas de ação, em determinadas pessoas, gurus, essas coisas nesse sentido, e eu acho um pouco perigoso isso. O problema, eu não vejo nem que seja o guru perigoso ou uma linha determinada. O grande perigo é a pessoa não querer ser responsável por ela. Ela querer uma pílula mágica. Porque mesmo uma pessoa que pode me trazer, eu sabendo que cabe a mim exercer várias coisas, o mesmo guru que vai ser excelente para mim, que vai me abrir para vários caminhos, para alguém que vai querendo que o outro resolva por ele é um alvo fácil para se frustrar, para aumentar ainda mais essa zona de vitimismo, né, de não querer se assumir, de responsabilidades. Então não é o outro. O mesmo a pessoa mais preparada para cuidar de alguém. Se vem para ela alguém que não quer se cuidar, que não quer fazer aquilo que cabe a ela fazer, eu acho que não vai adiantar. Eu não sei se é esse o caminho. Olha como nós já transitamos. Saímos lá da parte que falta, ovelha negra, então, né, esse espaço de não pertencimento, né, que você falou da questão dos jovens que estão com angústia. E não é só jovem, muitas pessoas, até bem idosas às vezes, ainda sentem a angústia do não pertencer à família na qual nasceu. E o que você falou assim, é muito legal, porque agora lembrando, né, poxa, muita gente muitas pessoas que passam conosco, eu percebo na fala, quando a gente está conversando, criando um diagnóstico, que a pessoa, vou dar um exemplo, que a pessoa ela chega e fala assim, eu quero emagrecer, eu quero tal coisa, mas 5 minutinhos de papo, você entende que ela não quer isso, ela quer ser emagrecida. E eu acho que cabe bem nisso que você falou, né? Ela quer que alguém faça por ela. Exato. Ela quer que alguém, vamos dizer assim, vamos carregar no colo e não dê os passos para caminhar. O que você falou tá bem. Então, eu acho que de certa forma, né, o que motivou que a gente começasse essa nossa conversa agora à tarde foi essa questão, né, desse não pertencimento, né, de ter que encarar quais são os nossos bloqueios, quais são nossas crenças limitantes, né? E mesmo sem o aval de todo mundo, né? Todo mundo é muita gente, né? A gente tomar a decisão de dizer, é esse o lugar que eu pertenço, é esse caminho que faz minha alma vibrar quando eu estou caminhando. E é por ali que vai, seja julgado como alguém incompleto, como ovelha negra, e a ovelha negra é muito interessante, porque no mesmo ponto que ela é a ovelha negra, ela é também o bode expiatório, né? Sim. Porque toda família precisa ter uma figura em quem colocar todas as culpas. Que legal. Tem que ter alguém de quem a gente possa falar mal dentro da família. Olha. Essas figuras, elas existem, elas são necessárias. Esses personagens talvez compõem toda a história, né? Compõe. Todo, sei lá, a peça, o teatro. O teatro da vida. O teatro da vida. Então, que bom estarmos tendo esse momento de fala séria. Então, legal, né? A gente divaga, às vezes, na fala, mas nisso traz à nossa mente muitos pensamentos de experiências já passadas, né? Com pessoas com quem nós já tratamos, até as nossas próprias experiências,
e os momentos em que nós encontramos dificuldades e como que nós ultrapassamos essas dificuldades, como que nós vencemos essas dificuldades. Nem sempre foi fácil vencer, nem sempre é fácil vencer. Às vezes a gente vence a dificuldade dando um passo de cada vez, mas reconhecer que você está avançando, mesmo de forma lenta, mas você está avançando. Por exemplo, quando a gente conversa sobre investimentos, que a gente pensa num futuro, né, e não num momento imediato ou imediatista, né, porque a gente percebe que acho que o imediato, o agora, o já, o pronto, o empacotado, o fácil, ele está tomando o espaço e estamos deixando o momento de construção. Na minha época de mais jovem, eu fui montanhista, né? E por várias vezes eu acordava de manhã, ia para a montanha, subia, e todo mundo dormindo em casa, e eu lembro que eu chegava lá no cume da montanha e tomava um café, olhava para um lado, olhava para o outro, né? Via aquela paisagem bonita e não restava mais nada, era descer, né? Quando eu comecei a perceber que a dificuldade do caminho, de você ultrapassar pedras, de você escorregar, de você às vezes ter algum arranhão, ou alguma dificuldade para vencer algum obstáculo, esse era o momento que quando eu estava em casa depois, tomando banho, era o momento que eu lembrava. Não era da paisagem, do olhar, do horizonte, era dos perrengues, que eu olhava, nossa, por que eu fiz isso? Mas que momento gostoso ter vencido aquilo, ou ter observado como era o caminho e saber aonde você colocar o pé, que nem sempre era no lugar correto, às vezes dava algum escorregão, mas você tirar o pé daquele local e colocar no local novo, onde te dá segurança do próximo passo. Isso é o que ficou, né, de várias vezes dessas experiências. Eu acho que essa lição, ela para mim ficou, foi muito importante, né? E eu transfiro isso para a vida, né? Que é uma jornada, que a gente tem que... Hoje é muito comum falar, é a jornada, vou te ajudar nessa jornada. Mas quando a gente se refere à jornada, a gente está falando do caminho, do percurso. Que não existe de uma vez só. Pirim-pim-pim, né? Pirim-pim-pim, não tem receitinha mágica, nem para emagrecer, nem para ficar mais bonito, nada é com magia. E olha que a gente gosta de magias. Mas é um processo, por isso que a gente chama de jornada. É um passeio, por mais que você fale assim, numa ida à montanha, o momento do perrengue é o que mais te marcava, mas a tua mente foi nutrida por cada uma das imagens, por todas aquelas paisagens, sim. Foi construindo, foi formando bioquímicas positivas no teu organismo. A paisagem, né? Que a gente foi preparado para estar em contato com a natureza. E isso foi uma das coisas que me tirou do banco, que me tirou do escritório, que me tirou da ideia de querer ser juíza, porque eu não queria aquele ambiente sempre fechado. Eu tenho muita necessidade de botar o pé no chão. Eu conduzo o Retiro Conexão Tântrica descalça, né? Eu entro descalça. Eu só estou de sapato lá em momentos necessários, né? Se eu estiver precisando de um lugar muito quente e tal. Porque eu gosto dessa coisa de estar ali com o pé no chão, de estar vendo o horizonte, de ver o céu da manhã, de ver o céu do anoitecer, de olhar para o céu e ver as estrelas. Aliás, é uma necessidade. Temos uma prática comum vamos pensar, alguém sai de casa no pôr do sol e olha, nossa, que bonito, imediatamente chama o outro para observar, quer dizer... Nós temos o privilégio de morar num lugar que a gente sai na rua e vê o pôr do sol. Numa montanha, no Morro de Ipanema. Então é muito gostoso e a gente valoriza essa vista, a gente valoriza poder olhar isso. Analisar que em cada época do ano o sol se põe num lugar diferente da montanha e que a cor do céu é diferente em cada uma dessas épocas e a gente acompanha isso e quase todos os dias, principalmente agora que está se aproximando o outono, que o céu começa a ficar realmente muito lindo, muito incrível a cor do sol e eu só falo assim, nossa, eu queria saber pintar para desenhar
para passar para uma tela o pôr do sol que a gente vê sempre aqui. E é muito bacana a gente ter essa oportunidade de ter esse bate-papo. Nós somos casal e a gente é bastante questionado nessas questões, como trabalhar junto, né, sendo um casal. E a gente tem vários desafios, né? Sim. E até porque a gente não pensa igual. Somos duas pessoas que cada uma na sua energia, a gente é forte dentro daquilo que a gente se propôs a ser, né? E para encerrar essa nossa conversa hoje, que passamos aí por essas questões importantes aí da ovelha negra, né, da gente se sentir incompleto, eu quero encerrar assim dizendo que eu sempre fui uma pessoa que me senti plena, que me senti completa. Eu não entendia muito bem porque algumas pessoas achavam que eu não estava bem. Então, caramba, por que acha que eu não estou bem? Por que acha que eu estou num caminho ruim? Se eu achava aquilo bacana, né? E eu reservo a mim o direito de mudar de opinião. Se um dia eu achar que toda essa minha trajetória foi de ovelha negra, do jeito ruim que se fala, eu mudo. Sabe? Mas hoje eu sinto que é muito bom ser ovelha negra, caminhar com você, estar construindo o que a gente constrói, ter a família que nós temos. Nós temos uma família linda, nós somos um casal sem filhos, com o maior número de filhos adotados possíveis. Temos muitas pessoas na nossa vida, muitos amigos, pessoas que a gente tem dentro da nossa alma, que a gente agregou no nosso coração. E é bom essa caminhada juntos, com todos os desafios que traz trabalhar com temas tão delicados como os que a gente trabalha. A gente transita por sexualidade, por prazer, por conexão, por sentir. E a gente tem que lidar com essas questões, né, no nosso trabalho, com os nossos lugares de anunciar. E ainda assim, tem dias que obviamente é bastante tenso, mas a gente olha e fala assim, é a missão. E nós vamos estar nela para sempre. Sem dúvida. Tamo junto. Tamo junto. Amo você. Gratidão. Eu também, meu amor. Tutu. Fechou? Fechou.